Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos escutando. Hoje é um episódio muito importante para nós. A gente adora trazer convidados. São os nossos podcasts mais ouvidos também, então as pessoas também gostam de ter outras pessoas trocando com a gente, né? Eu gosto muito de trocar com a Susan, a gente sempre trocou muito na faculdade, depois de formadas, então eu gosto muito, mas trocar com outras pessoas também é extremamente rico, a gente sempre aprende muita coisa. Então é uma honra ter mais convidada aqui participando com a gente. Mas antes da gente começar, eu vou também passar a palavra para a Susan se apresentar e depois o nosso convidado. É isso mesmo. Muito, muito bom, Maria. Como é que vocês estão? Estamos aqui de novo, né, com mais um episódio do nosso pod. Hoje, sim, com um convidado muito querido, muito especial, né, que estudou com a gente na graduação. A gente fez algumas matérias juntos, né? A gente ia se encontrando, se esbarrando, conversando, e hoje fico muito feliz de dizer que somos, inclusive, parceiros de trocas. A gente conversa também sobre a nossa clínica, nos indicamos, nos ajudamos, né? Entendemos que precisamos uns dos outros aí para seguir em frente essa jornada dentro da clínica de psicologia. Como vocês já sabem, né? O meu nome é Susan, vocês já me conhecem, sou psicóloga clínica. Hoje eu atuo com o público adulto, né? Eu gosto muito de trabalhar com o tema específico da maternidade, mas nesse momento estou trabalhando com adultos na faixa etária ali dos 18 até a idade que aparecer. Vou falar um pouquinho então do nosso convidado, né, de quem que a gente está trazendo aqui hoje, né? A gente está trazendo o Jordi, que é um colega, como eu já falei para vocês, que estudou com a gente, mas vou deixar que ele mesmo se apresente, porque eu acho que ninguém melhor do que ele para falar dele mesmo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o podcast, independente do horário. Eu queria primeiramente agradecer tanto a Maria como a Susan pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar aqui trocando essa experiência com vocês. Acredito que vai ser um episódio muito especial. Bom, a Susan já falou meu nome, né? Mas eu me chamo Jordi, tenho 27 anos, eu atuo na psicologia clínica há quase 2 anos e eu tenho uma experiência principalmente com adultos e adolescentes na parte da população LGBT. Então, em questões que contextualizam vários atravessamentos, assim, que fazem parte da constituição do sujeito LGBT, né? Que aparece na clínica, desde questões familiares, aceitação, sociedade, trajetória pessoal, mercado de trabalho. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês. E a gente também vai trocando experiências, de forma conjunta de um pouquinho desse universo que a gente vai se aprofundar aqui durante esse episódio do podcast. Então, é isso. Até Muito bom, muito bom. para explicar assim por que que a gente decidiu trazer o Jordi, justamente por essa prática que ele tem muito extensa nessa área, né? A gente conversava de que a gente atende também algumas pessoas do público, né? Eu e a Susan. Porém, a gente não atende tantas pessoas assim, a nossa demanda principal acaba não sendo. E são pessoas que não trazem a demanda de serem LGBT e tudo que tem ao redor disso para a clínica com tanta frequência assim. Então, a nossa experiência acaba sendo mais restrita, ela é menor. E aí, quando a gente pensou em quem que a gente poderia convidar e que tipo de tema que a gente poderia propor para o convidado, veio muito isso claramente pela experiência que o Jordi tem, né? Você tem um público muito grande, então com certeza a gente vai conseguir trocar muito mais contigo do que com outros psis que talvez também não tenham tanta experiência igual nós. Então, enfim, só para explicar por que que a gente te escolheu, né? E a gente que agradece, claro, por você estar aqui, é mútuo o agradecimento. É isso Com aí, verdade certeza. também. Fico muito feliz, assim, de estar podendo ter esse momento, né? E quero também deixar a minha gratidão aqui por essas trocas que a gente está tendo, tanto fora da gravação, quanto agora, né? No momento que a gente está trazendo aqui e compartilhando aí com os nossos ouvintes também. E aí, até assim, acho que já pegando essa introdução assim que foi feita, eu acho que seria interessante a gente pensar um pouquinho assim sobre a questão mesmo
de algumas nomenclaturas que se usam, né, da questão até, eu acho que a gente falava antes, quando a gente estava conversando fora do ar, sobre a distinção de alguns termos que eu acho que são interessantes que a gente possa trazer Uhum. aqui, né, e aí vou pedir para o Jordi estar talvez iniciando a partir daí para que a gente possa iniciar a nossa conversa, assim. Uhum. Então, explicando um pouquinho para vocês, porque muitas pessoas se confundem de conceitos sobre, principalmente identidade de gênero e sexualidade, né? Orientação sexual. As pessoas Uhum. confundem muito gênero com sexualidade, né? Acham que, por exemplo, eu vou trazer uma figura aqui simbólica, né? A Pablo Vittar. Ela é uma drag Uhum. queen. Só que muitas pessoas acham que ela é uma mulher trans ou uma travesti por conta dessa dificuldade de interpretação desses temas. Então, eu acho que é muito importante também vocês trazerem essa conscientização para a gente começar a demarcar pontos bem importantes nessa conversa para a gente também educar também quem está ouvindo, né? Quem está interessado em Uhum. estar aqui. Então, por exemplo, a gente parte de dois pressupostos que são básicos para ter um entendimento da comunidade LGBT, né? A identidade de gênero tem a ver com o gênero da pessoa. Então, se a gente trazer para uma lógica binária, que é o propagado pela sociedade há muito tempo, existe a questão da contextualização do que é ser homem e do que é ser mulher, né? Então, por exemplo, uma pessoa cisgênera é aquela pessoa que se identifica com o gênero que foi designado ao nascimento. Então, tanto eu como a Susan e a Maria somos pessoas cisgêneras, né? Então, a Maria e a Susan são mulheres cisgêneras, eu sou um homem cisgênero. Isso é Uhum. para ter demarcado, né? E quando uma pessoa ela é trans, ela é designada ao nascimento pela questão do sexo biológico, né? Que é atribuído, mas ao longo da vida, da existência dela, ela acaba não se identificando. Então, por exemplo, por isso que existe o conceito, por exemplo, de mulher trans, que ela é designada como, eu vou colocar entre aspas aqui, né? Como um menino no nascimento, mas ela vai acabar se identificando como mulher trans. Ou também ocorre o inverso, né? Quando alguém é designado como uma menina no nascimento, mas vai se entendendo enquanto homem a partir da experiência, né? A partir de trajetória, a Uhum. partir de várias questões que acabam atravessando isso. E também existem outras contextualizações, né? A gente traz um pouco da identidade de gênero feminina, que não seria só mulher trans, por exemplo. Existem travestis aqui no Brasil, que é uma identidade latino-americana, e que elas fazem parte do universo feminino, mas nem todas as travestis se identificam como mulheres, por exemplo, mas elas estão no universo de identidades femininas. Como também existem pessoas, por exemplo, não binárias que se identificam com mais de um gênero ou com nenhum gênero e usam né, a questão dos pronomes, como elas querem ser designadas, de ele, ele, dela, ou usando o pronome neutro também, então isso acaba também atravessando essa questão da identidade, né? E a identidade é justamente como a gente se identifica no nosso gênero, como a gente, por exemplo, se olha no espelho, como a gente se expressa, como a gente se entende, né? Então é uma Acho que coisa fala muito. justamente de quem a gente é, né? E não da relação que a gente vai desenvolver com o outro, né? Acho que talvez esse seja o grande diferencial, assim, para a gente pensar. Acho que olhando para nesse lugar, assim, para facilitar a compreensão, né? Acho que se a gente pensar é só pensar na palavra identidade, olhar para aquilo Uhum, que me significa enquanto pessoa, que significado que eu dou para minha existência. Porque daí eu acho que a orientação já vai exatamente. entrar na relação, né? Porque, por exemplo, a palavra transicionar, você está transicionando, né? Então você está saindo de um lugar para outro. Por isso Uhum. que existe esse termo, né? Então, falando um pouquinho da orientação sexual, ou da questão da sexualidade em si, né? A orientação sexual tem a ver com a forma que a gente se sente atraído pela outra pessoa, por outras pessoas, no caso, né? Então, tem muito a ver com desejo, com afeto, com amor, com o lado sexual também. Então, por exemplo, existem algumas sexualidades que estão para além da heterossexualidade, né? A heterossexualidade é quando a pessoa tem um gênero e ela se sente atraída pelo sexo oposto. Então, por exemplo, a Maria e a Susan são pessoas heterossexuais, mulheres heterossexuais. Eu sou um homem gay, ou um homem homossexual, enfim. Né? A homossexualidade tem a ver, por exemplo, com o desejo que eu sinto, eu me reconhecendo como homem, me sinto atraído por outro homem, então eu sou um homem homossexual, né? Uhum. Existe também a bissexualidade, que é quando a pessoa se sente atraída por mais de um gênero, ou também a pansexualidade, que também é um termo mais político, no sentido de que as duas elas significam a mesma coisa, só que existe um contexto político diferente no sentido de que a pansexualidade ela foi
atribuída como um termo de orientação sexual por conta que era, era visto, né, anos atrás, décadas atrás, de que a bissexualidade seria algo muito binário. Então, por exemplo, que a pessoa se sentiria só atraída por um homem, e uma mulher e nada mais além disso, né? Então, a gente entende que a pansexualidade foi criada nesse sentido, assim, de ultrapassar essa lógica do binário, né? Também existem pessoas, por exemplo, assexuais, que elas têm pouco ou nenhum desejo sexual, afetivo por outras pessoas. E daí a gente tem nomenclaturas também que acabam também ali dentro da sexualidade. Mas ter esse entendimento também é muito importante na hora da a gente também, por exemplo, na clínica, a gente vai atender alguém, a pessoa fala desse parceiro, dessa parceira. Se a pessoa está num relacionamento homoafetivo, é interessante perguntar também qual a sexualidade, porque a diferença de estar num relacionamento homoafetivo sendo bissexual, pansexual e sendo homossexual é uma coisa que também vai se trazer particularidades a partir do contexto que vocês forem se aprofundando também nessa relação terapêutica, né? A partir de qual demanda for surgindo. Então, é bem importante eu pontuar isso aqui para as pessoas também terem uma noção melhor dessas orientações sexuais que elas acabam ultrapassando o que é colocado como heterossexual, no caso, né? E também tem um termo, tem os dois termos, né? Por exemplo, apesar que lésbicas e gays são homossexuais, o termo lésbica é designado para mulheres que se sentem atraídas por mulheres ou identidades femininas. E o gay é usado por homens que se sentem atraídos por homens. Apesar que existem alguns contextos que existem mulheres lésbicas que também se denominam como gays. Isso é Também. uma coisa mais de um contexto norte-americano, porque o fato da palavra lésbica foi atribuído a um contexto muito pejorativo durante muito tempo. Então carrega um lugar meio forte. Então tem mulheres lésbicas que preferem falar que são, por exemplo, mulheres gays. Mas isso é uma questão muito individual de cada pessoa, né, nesse sentido. E acho que até é interessante, assim, quando tu falas, né, a gente faz essas distinções e principalmente relacionadas à nomenclatura, né, à forma de se identificar e dentro da orientação sexual de cada sujeito, mas além disso tudo ainda, a gente está falando de indivíduos. E aí, apesar de todo esse contexto, toda essa nomenclatura, ainda teremos a história de cada pessoa que Uhum, vai se deparar com tudo isso que tu acabou de contextualizar para a gente, assim, né? E aí eu até queria trazer talvez para ti, assim, um pouco agora da tua realidade dentro da clínica, assim, né? A gente acho que seria interessante a gente entender um pouquinho, assim, de como é que hoje é o teu trabalho dentro da clínica, uhum, né? Qual que é o teu público? Porque a gente trouxe o Jordi justamente assim, porque a gente sabe que ele tem esse direcionamento dentro do trabalho dele, e acho que é interessante a gente entender como é que funciona também a uhum, clínica, né? Se tu puderes trazer isso para a gente um uhum. pouquinho, acho que é bem legal, assim, bem interessante para a gente desconstruir um pouco aqui também. Eu sempre tive interesse em atender pessoas LGBTs na clínica, isso desde os estágios que eu tive na faculdade. A clínica não era o meu primeiro pensamento em seguir na prática profissional, mas isso acabou acontecendo e eu acabei me identificando e eu não consigo não me imaginar na clínica, né? Uhum, Então, é um lugar, assim, bem especial para mim. E eu acabei fazendo várias leituras e participando de rodas de conversa e questões ali com estágio que eu atendia muito pessoas LGBTs, né, durante a universidade. Então isso me atravessou de uma forma assim que eu pensei, por que não levar isso para a clínica de alguma forma, sabe? Porque eu vou estar fazendo diferente na vida dessas pessoas de alguma forma, né, impactando nesse sentido assim de criar mesmo um ambiente seguro, uma atmosfera terapêutica, potencializar os sujeitos, né, as uhum, pessoas ali que passam por esse processo comigo. Então eu trabalhei durante um ano numa clínica específica, mas eu não tinha eu já trabalhava com pessoas LGBTs, mas eu não tinha esse foco tão principal, né? Mas à medida que também fui me aprofundando ali na própria clínica e eu também comecei a atender de forma particular, depois é, acabaram surgindo muitas indicações de outras profissionais, de outros profissionais e de pacientes que vieram até mim por conta de demandas de serem LGBTs, né? Demandas que atravessavam essas questões. Então, o que a Susan falou é muito importante porque a gente fala um pouco do lugar assim do eu universal no existencialismo, que é uma corrente de abordagem que eu sigo, de que o universal é tudo que faz parte da gente no contexto social, né? Então, por exemplo, ser LGBT
atravessa a gente no contexto social. Mas lembrando que ser gay, ser lésbica, ser trans, ser bissexual é uma experiência individual para cada sujeito, para cada pessoa. Porque isso envolve muito mais do que a sexualidade ou a questão do gênero em si. Porque existe toda uma questão de uma construção cultural, uma trajetória pessoal, um contexto familiar ali por trás, um contexto no mercado de trabalho, um contexto de rede de apoio, enfim. Então, lembrar que nem toda pessoa LGBT que chega na clínica para a gente vai querer trabalhar essas questões em si, ou vão ser a principal demanda, né? Então, isso é bem importante também de demarcar em que tipo de aprofundamento que a gente vai fazendo durante o processo terapêutico, né? Psicoterapêutico. E também fala um pouquinho, de uma área da clínica que eu utilizo dentro dos atendimentos, que é a psicologia afirmativa, né? Ela foi criada por, psicólogos LGBTs, e ela é trazida no sentido da gente naturalizar e humanizar essas identidades de gênero e orientações sexuais que fogem do que é cis heteronormativo, né? O que que seria cis heteronormativo? Tudo que foge dessa questão, né, da normativa do cisgênero ou da heterossexualidade, né? Então, pessoas LGBTs no geral. E, enfim, a gente vai trazendo várias questões de naturalizar, humanizar, se aprofundar em como, por exemplo, essa sexualidade, essa orientação sexual, no caso, ou essa identidade de gênero, acabam atravessando questões, é, subjetivas, questões de relacionamento amoroso e afetivo, questão de identificação, por exemplo, com amigos, com espaços, principalmente com a família, porque como eu trabalho com adolescentes e adultos, a família é um tema que entra bastante nesse sentido, principalmente por conta de aceitação, de entendimento. Então, a família acaba, sendo trazida de uma forma bem, bem pontual nas sessões, principalmente durante, o acompanhamento assim de adolescentes, né? Porque tem toda uma questão assim, de entender, não, o que que eu sou, não só para mim, mas como para E o acho outro que o também. entender e o comunicar, né, Jordi? Porque acho que o comunicar isso também é um grande desafio, né? Com certeza, até porque quando a gente fala desse lugar a gente usa a expressão, né, sair do armário. Quando a gente fala que a pessoa ela acaba trazendo a sexualidade dela, né, ou a identidade de gênero que vai para além da cis-heteronormatividade, se traz muito esse lugar. Como é que eu vou contar isso para meus pais? Quando que eu vou contar? Será que eu devo contar? Porque assim, cada contexto é muito específico para isso. E eu trago uma reflexão para vocês, né? Claro, a gente está numa sociedade em que ainda é muito preconceituosa com algumas questões assim que atravessam isso. Então, é muito importante a gente criar esse espaço seguro com a paciente, com o paciente durante o processo psicoterapêutico, porque às vezes é o único ambiente onde a pessoa se sente confortável para expor isso. E, infelizmente, é muito comum, terem vários relatos de invalidações de orientação sexual e identidade de gênero por psicólogos, né, por psicólogas. Então, a pessoa às vezes fica tão traumatizada que ela nem consegue voltar nesse ambiente por conta do que ela sofreu. Por isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande em criar esse espaço para as pessoas que a gente atende também de alguma forma, né? Justamente também se educar, se aprofundar, aprender também muito com a experiência do paciente é algo muito válido, porque também a gente acaba trocando muitas experiências, né? E a identificação, por eu ser um profissional, LGBT, a identificação, às vezes, muitas vezes acaba ajudando a pessoa também a se sentir um pouco mais confortável, a trazer questões, assim, pessoais dela que talvez com outra pessoa ela não sentiria da mesma forma. Por mais que a pessoa fosse acolhedora e ética, né? Uhum. Então, enfim, tem uma série de questões, assim, que eu posso pontuar aqui com vocês em relação a isso. Eu queria até te perguntar, Jordi, eu tenho é um achismo, é uma teoria assim, e eu quero Uhum, entender se realmente isso acontece na prática. A gente falava antes de você atender muitos adolescentes, né? E aí eu queria te perguntar, nessa fase da vida, ou até durante as outras fases, a gente fala muito dessa parte de aceitação social, o ao redor dessa pessoa. Mas me vem muito essa ideia, aí você me diz se é uma realidade, que essa parte interna, ela também é tão delicada quanto, né? Porque isso a gente trabalha em diversas uhum, demandas, diversos públicos na terapia. Esse quem sou eu, onde eu habito, por que que eu faço o que eu faço, isso tudo é muito difícil para as pessoas conseguirem criar uma identidade delas e se identificar com aquilo e aquilo fazer sentido. E aí me vem que talvez para o público é ainda mais difícil porque ainda mais quando tá na uhum. adolescência, que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, são várias transformações, e você tentar se encontrar no meio de tudo isso deve ser
muito mais difícil, né? Então eu queria entender se essa parte interna de identificação, ela também é muito trazida dentro da terapia para adolescentes. Uhum. Com certeza, muito desafiadora, tá? Porque a adolescência é uma época muito turbulenta, onde a gente se questiona de várias formas, né? E eu acredito muito que começa pela forma interna. Porque primeiro a gente tem que se entender para poder comunicar a alguém o que a gente está sentindo, o que a gente está se identificando, o que a gente está passando. Então, é uma fase, de vida em que a gente começa a repensar o nosso desejo, a nossa identidade, a nossa construção enquanto sujeito, enquanto pessoa. E isso acaba sendo muito trazido por uma questão interna mesmo. Então, por exemplo, os adolescentes que crescem hoje, né, que tem aqui na década de 2020, eles têm muito mais referências culturais e literárias, sociais do que, por exemplo, adolescentes da minha época, né? Hoje a gente tem figuras assim em que não se tinha também, mas hoje em dia é muito mais normalizado do que antigamente, por mais que existe muito preconceito ainda. Então, eu acredito que nesse sentido, porque eu escuto muito comentário de pessoas que não têm esse senso de entendimento, porque as pessoas estão se assumindo muito mais cedo antes. Na verdade, as pessoas não se assumiam antes porque elas não tinham possibilidade. Elas não vinham sentido. Às vezes as pessoas nem conseguiam se denominar quem elas eram porque não tinham essa referência, né? Por exemplo, às vezes a pessoa era apontada, você é lésbica ou você é gay. Às vezes a pessoa nem sabia o que que era isso. Uhum, Ou, por exemplo, com pessoas trans. E também uma questão que entra muito nessa questão internalizada, que a gente traz um contexto, por exemplo, que é bem importante, né? A gente tem algo na clínica na clínica, enfim, no contexto teórico, que se chama homofobia internalizada. E o que que seria isso? Isso no contexto de pessoas homossexuais e bissexuais, né? São pessoas que vão se entendendo homossexuais ou bissexuais, pansexuais, mas elas têm essa dificuldade de, por exemplo, acreditar de que a vida delas é possível sendo dessa forma. Então, elas podem reproduzir muito preconceito com outras pessoas que são da comunidade ou preconceitos internos, por exemplo, a pessoa se sentir suja, a pessoa se sentir automaticamente promíscua, a pessoa sentir que está fazendo alguma coisa errada, a pessoa que está sentindo que ela está pecando. Então, na adolescência, dependendo do contexto familiar, do núcleo familiar, por exemplo, se o adolescente cresce numa família mais conservadora e mais religiosa, é normal no sentido de que a pessoa se sinta mais culpada por ser quem ela é e também tenha mais dificuldade de construir a vida dela. Então, muitas vezes a pessoa tem que se mudar de onde ela mora, ela tem que, infelizmente, passar por um processo de independência financeira muito mais rápido por conta de querer vivenciar a vida dela em liberdade, porque ela não teria isso como contexto familiar, porque daí, enfim, pode ter casos em que a família pode ser violenta, o contexto religioso que ela participa também pode ser violento, ou às vezes também acontece muitos casos em que a pessoa ela passa a vida dela abafando a sexualidade, a identidade de gênero, e ela só se reencontra enquanto adulta, né? Isso ainda Uhum. acontece, isso não é uma coisa que ficou no passado. Então também eu acredito que, como a Maria trouxe, assim, eu acredito muito que começa isso no interno. Primeiro a gente tem que se questionar para depois procurar apoio, para depois contar para as outras pessoas, né? Eu espero muito, é um lugar um pouco utópico pensar isso hoje em dia, mas eu espero muito que a gente consiga ser quem a gente é, sem precisar falar. Só que hoje em dia esse lugar político e social de se afirmar é importante porque a gente ainda não tem os mesmos direitos e as mesmas possibilidades que uma pessoa heterossexual e cisgênera tem. Então, por isso que isso também vem como debate, né? Porque eu falo nesse sentido assim. Tem até uma cena de um filme, que agora eu não lembro o nome, mas, enfim, eles fazem uma dramaturgia pegando de pessoas heterossexuais que vão se assumir para os pais e os pais entram em negação. Então, eles fazem meio que uma paródia do por que que uma pessoa que é homossexual, Uhum. trans, precisa se assumir e uma pessoa heterossexual e cisgênero não precisa, né? E o quanto isso impacta a gente também, né, enquanto profissional, né? Porque a gente se questiona, né, sobre qual que é o nosso papel diante, né, de um atendimento e o quanto que eu acho que o nosso
a clínica que a gente faz mesmo, ela não é ali naquele lugar, né? Ela acontece fora, Uhum. né? Ela está muito mais relacionada com o que acontece fora do que com o que acontece ali dentro da clínica mesmo, fisicamente, que eu digo ali, das duas poltronas, do sentar ali, ouvir os 50 minutos, uma hora de atendimento, é fora, né? Então, tudo Com que certeza. ali acontece vai reverberar de alguma forma também, socialmente mesmo, né? Uhum. É, a gente se transforma a partir dessa ação no mundo, né? A gente se apropria da nossa realidade, a gente vai Uhum. estar nesse processo, porque eu acredito que muito que a psicoterapia é, como tu falou, esse lugar, essa atmosfera terapêutica que faz com que o sujeito se potencialize cada vez mais, reflita sobre sua existência, consiga se emancipar de várias questões, consiga transcender vários sofrimentos, várias queixas, né? Então, por exemplo, eu num lugar enquanto psicoterapeuta que traz várias questões do que é ser LGBT com os pacientes que eu atendo, é muito especial acompanhar eles durante todo esse processo psicoterapêutico e verificar como eles estão nesse processo de Uhum. transformação, sabe? Lidando com a sua identidade de gênero e a sua orientação sexual de uma forma muito mais humanizada e naturalizada do que era anteriormente. Por, por N questões dele que atravessam a existência dessa pessoa, né? Ou, por exemplo, tem pessoas LGBTs que chegam até mim, mas a demanda não é ser LGBT. Questões que envolvem isso, né? Porque eu acredito que sempre atravessa a gente na nossa existência, né? Mas, por exemplo, às vezes é uma questão muito de um relacionamento ou uma questão de trabalho. E à medida do processo, né, que a gente vai se aprofundando em várias questões, às vezes pode surgir uma coisa ou outra. Então, eu sempre digo uma caixinha de surpresas. Lembrar que a gente é muito mais do que isso, só que isso também sempre atravessa a gente, porque a gente é atravessado pelo contexto social e político na nossa vida diária. Então, Uhum. né, vocês duas enquanto mulheres também, eu enquanto homem gay, então ter isso também como um norte dessa conscientização dentro da psicoterapia é bem importante, né? Porque, Uhum. porque por exemplo, né, para vocês duas, vocês estão atendendo, por exemplo, alguma mulher e ela não traz questões específicas de mulheridades com vocês, né? Mas vai que acontece alguma situação ou que ela traga uma reflexão que isso acabe também fazendo com que vocês se aprofundem, sabe? Ou, por exemplo, Uhum. ela pode trazer alguma questão e daí, mas você pensou que isso está relacionado a tal coisa? Talvez, né? Você já refletiu sobre isso? Então, também é algo que a gente traz nesse contexto de conscientização, de que, por exemplo, às vezes uma coisa que a paciente não pensou, está envolvida com aquilo ali, mas, sinceramente, ela não tinha essa conscientização, né? Então, também é esse lugar de trazer isso para a questão de atender esse público LGBT, né? Uhum. Tem um ponto que eu queria complementar para vocês quando eu falei sobre pessoas trans, né? Quando eu Uhum. falei, por exemplo, coloquei entre aspas, foi designado como uma menina, foi designado como um menino, né? O nascimento. Mas é sempre aos olhos do outro, nunca Uhum. deles mesmos. Então, isso é Uhum. importante de pontuar só para também trazer essa contextualização, né? Ai, Porque perfeito. para essas pessoas, sempre elas sempre foram quem elas foram. Só que elas foram Uhum. designadas por questões de remeter, né? Porque as pessoas confundem muito o sexo biológico com o gênero. O gênero é uma Uhum. construção social, cultural, até porque, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil a identidade das travestis, como eu falei para vocês ali no começo do episódio, né? Lá na Índia existe uma identidade chamada, eu tenho dificuldade de pronunciar essa palavra, mas são rígidas, que são uma identidade feminina de gênero, então por isso que é social, cultural, né? A Simone de Beauvoir, ela fala muito, né? Você não nasce mulher, você se torna. História, né? Uhum. Então isso vale também muito para a questão das identidades de gênero no geral, né? Porque a gente é construído. Então, enfim, só para pontuar isso, para trazer como, dependendo do lugar que você tá, ou, por exemplo, se a gente pegar ah, alguns povos indígenas pré-colombianos, né? Essa noção de gênero que a gente tem hoje não era colocada daquela forma com esses povos, com essas etnias. Então, também é importante a gente ter isso como em mente, né? De perceber o quanto que isso também atravessa ser LGBT, né? Sim, com certeza. Acho que a gente é fruto, né, desse ser social, né? Então não tem como a Uhum. gente não desvincular, né?
esse tipo de situação muito específica do lugar que você vive, da comunidade que você está inserido, das relações que você constitui ao longo ali da sua existência, né? Com certeza, com certeza. Uhum. E aí até acho interessante assim a gente pontuar o papel, principalmente, né, do psicólogo, né, nessa trajetória toda assim. E a gente sabe que nem sempre o papel do psicólogo ele vai acabar acontecendo de uma forma positiva, né? Infelizmente a gente sabe que em algumas situações é, surgem, eu não sei nem dizer qual a palavra, assim, surgem alguns atravessamentos mesmo que acabam impedindo um processo terapêutico de ir adiante, né? Como às vezes algum tipo de julgamento ou algum tipo de postura antiética de alguns profissionais. E aí acho que é até interessante a gente pensar sobre isso aqui também. E vou pedir para o Jordi se ele tem Uhum. algum tipo de relato para fazer sobre esse tipo de situação. E acho que a gente deixa daí isso para vocês pensarem que sim, existem lugares onde você pode se encontrar, que você pode ser respeitado, que você pode sim encontrar acolhimento e escuta, né? Com certeza. O que a Susan falou é muito importante porque, só pegando um pouquinho do contexto histórico, né? A Uhum, homossexualidade era considerada patologia até 1990 pela OMS, né? Pela Organização Mundial de Saúde. E a transexualidade, ela foi desconsiderada uma patologia em 2018. Então, assim, é muito recente e as marcas que a população LGBT carrega com isso estão aí até hoje, né? Nesse sentido, assim, dessas pessoas serem lidas como uma doença ou como uma patologia por pessoas que têm essa visão de mundo muito violenta e conturbada, né? E isso uhum, também acaba atravessando alguns profissionais de psicologia que não se atentam a isso, não se atualizam, não se localizam, ou levam o contexto religioso delas e impõem uma lógica religiosa que vai violentar essas pessoas dentro dos atendimentos, né? Eu já li uhum, vários relatos, de pessoas, tanto em redes sociais como também na minha própria clínica, né? Com pacientes que eu atendi, que traziam contextualizações assim, que a orientação sexual, a identidade de gênero foram banalizadas, apagadas, desmerecidas. Ou, por exemplo, eu não acredito que é tão importante trabalhar isso aqui. Ou você tem certeza que você realmente é isso? Então, assim, desde coisas minuciosas como isso até questões mais violentas, né? E também trazer esse lugar dessa conscientização de que o Brasil foi um dos primeiros países, ou se eu não me engano, o primeiro país a proibir a terapia de conversão sexual, né? Que é aquela terapia entre aspas, né? Vou colocar aqui bem entre aspas. Aquela prática violenta, desumanizadora que atrela o lugar do sujeito LGBT a uma patologia, que ele tem uma patologia, então ele pode ser curado, ele pode ser revertido, né? Então, hoje em dia, a gente tem normativas do Conselho Federal de Psicologia, tanto sobre homossexualidade nos 90, como também sobre transexualidade e bissexualidade, que proíbem essa prática. Então, eu uhum. falo isso, assim, tanto para vocês aqui, mas como para as pessoas também que estão ouvindo esse podcast, esse episódio, de que se vocês souberem de algum relato, alguém contar algum relato de vocês desse tipo, se vocês souberem o número do CRP do profissional que está atendendo, o certo é denunciar esse psicólogo por alguma conduta antiética, justamente para isso não Sim, acontecer mais, para que isso não se repita. Porque eu trouxe muito lugar, assim, no começo do podcast também, do episódio, né? Que às vezes a gente carrega uma responsabilidade muito importante para os pacientes, né, em vários sentidos. Então, ter esse comprometimento que às vezes é o único espaço seguro que a pessoa tem para conseguir trazer essas questões, para conseguir ser ele mesmo, ela mesma nessa questão íntegra, né, uhum. nas suas vivências. Então, isso faz com que muitas pessoas, quando passam por esses contextos violentos, não procurem mais a psicoterapia, e até entram num processo assim de esvaziamento existencial. Então, por isso que eu falo o quanto que é importante a gente também ter esse cuidado quando as pessoas trazem questões que talvez para a gente não sejam muito sensíveis no nosso repertório, mas para a pessoa que está ali, para o paciente é. Então, ter isso em mente é muito importante, sabe? É, Para com acho que que. mostra o quanto que o nosso trabalho ele
importante e principalmente nesse lugar assim da gente não julgar mesmo, né? E não se colocar como sujeito do processo do outro, né? O processo é Com do outro, certeza. ele não é nosso, né? Então, Exatamente. Pode ter, falar. ter isso em mente é muito importante, assim, muito valioso no sentido de reafirmar, porque, Sim. né, eu acredito, como a Susan falou, que o processo ele reverbera muito. O processo acontece, ele pode começar na clínica, mas ele tem que reverberar na vida da pessoa fora da clínica para que isso continue acontecendo e Uhum, se transformando, sabe? exatamente. Através da vivência, através da vida da pessoa. Uhum. Porque sempre vai ser um Das processo contínuo, escolhas, né? né? Das Uhum. escolhas, exatamente. Então, para os psicólogos também, mas para as pessoas que estão ouvindo e que já tiveram experiências ruins, aí não só do público, mas no geral, porque também, né, existem vários tipos de experiências ruins que você pode ter com psicólogos, infelizmente, de procurar um outro profissional, dar uma chance nova. Em todas as profissões tem bons profissionais e profissionais ruins, né? Mas eu tendo a acreditar que tem mais profissionais bons que ruins, então procure novamente, não fique desamparado, tenta mais uma vez, né? Dá uma chance, porque passar por tudo isso sozinho não é fácil e ter esse apoio é muito importante. Uhum. Uhum. Isso mesmo. Queremos agradecer mais uma vez a participação aí do nosso colega Jordi, né, nosso companheiro aí da psicologia, né, por esse momento de troca, assim, que eu acho que foi extremamente importante, assim, a gente como já comentou, gosta muito de poder trocar com outros profissionais, né? E acho que a gente percebe cada vez mais o quanto o nosso universo da psicologia, ele é diverso, ele é vasto e tem possibilidades aí, né, para você, enquanto paciente, enquanto sujeito, enquanto pessoa, estar se identificando com alguém e buscar, sim, né, ser ouvido, ser acolhido, ter a sua história validada e poder seguir com esse apoio de algum profissional. Com Queremos certeza. deixar aqui os nossos contatos, né? Acho que vou deixar o meu, vou deixar o da Maria e vou pedir para que o Jordi também deixe o dele ali, para se alguém tiver interesse em estar procurando, conhecendo um pouquinho mais dele, né? O meu é Suzane Spring, da Maria é Maria Stolf. Vocês encontram a gente no Instagram. Se quiserem deixar recadinho, mensagem aqui para a gente no podcast, pode deixar também. Pedidos de temas, convidados, o que vocês quiserem. Jordi, deixa aí o teu contato Uhum. também, para quem quiser te encontrar. O meu contato é psi.jordi. Colocar o arroba antes, né, que é importante. Ah, isso, E, esqueci do arroba. é, e falas muito importantes, assim, da Susan e da Maria, para a gente fazer esse fechamento do episódio de hoje. Eu queria agradecer muito pelo espaço e pelas trocas que a gente teve ao longo do episódio, assim, foram muito enriquecedoras. E eu espero que, além da gente, as pessoas que estejam ouvindo também esse episódio em algum momento sejam atravessadas muito por isso, né? E Uhum, entender que, por mais que você passe por experiências ruins com psicólogos, porque isso infelizmente pode acontecer, sempre vão ter profissionais mais qualificados, éticos e comprometidos com o seu processo que vão transcender esse teu lugar de sofrimento de alguma forma. Então, é importante continuar procurando ajuda e buscar profissionais também qualificados que se especializem talvez mais assim no que você esteja procurando, né? Então, isso também é muito importante. Claro que um psicólogo pode atender as demandas em que ele se sentir qualificado, mas eu acredito que ter esse lugar, desse nicho, dessa especialização, desse aprofundamento, é importante também como isso vai reverberar ao longo do processo psicoterapêutico para a pessoa, né? Então, uhum. reafirmar também isso é bem importante, sabe? E, enfim, muito obrigado pelo espaço também e pelas palavras. Obrigada. Nós que agradecemos. E obrigada a você também que está nos escutando. Espero que esse episódio tenha sido bom para você. Encaminha também para pessoas que você acha que precisam escutar as nossas palavras, a nossa troca. E a gente se vê no próximo episódio. Isso aí. Tchau para vocês. Tchau! Tchau!